No Paraná, tomou posse a primeira pessoa defensora pública declaradamente não binária. A advogada Bárbara Carvalho, de 27 anos, é a primeira pessoa no Brasil a se declarar pessoa não binária e chegar a esse cargo. Olha que notícia boa. Vamos lá, vamos começar o nosso plantão do Meteoro. Notícia boa, notícia positiva. Eu vou trazer o Bruno Silvestre aqui na tela com a gente. Brunão, você já está na tela, seja muito bem-vindo ao Plantão do Meteoro. Sempre bom começar um plantão com uma notícia dessa. Pois é, exatamente, uma notícia muito boa, porque uma das coisas que é mais importante em uma sociedade é que ela, em todas as suas camadas, elas tenham a representatividade do que significa aquela sociedade. A gente está em uma sociedade que ela é plural, tem múltiplas identidades. Inclusive, para quem não sabe, o passaporte brasileiro é um dos mais requisitados para falsificação, porque você não tem como olhar para a cara de uma pessoa e dizer que ela não é brasileira, pela multiplicidade que a gente tem de etnias, de pessoas no geral. Então, o que acontece? Quando a gente tem o caso de uma pessoa se declarar não binária, ir contra os padrões estabelecidos de reacionários, não digo nem de conservadores, porque conservador quer manter aquilo que existe, que é o direito de todos, o direito fundamental. Esse pessoal é reacionário. Então, numa sociedade em que você tem reacionários agressivos, ainda mais no estado do Paraná, é uma importante vitória, porque, primeiro, só dessa pessoa se autodeclarar não binária e só dela estar na Defensoria Pública já são dois elementos muito fortes. O primeiro deles que eu quero destacar é justamente de que você tem uma pessoa ali que você pode negar tudo, mas você não pode negar a existência dessa pessoa e o que ela está reivindicando. Porque quantas pessoas não deixam de pedir um direito porque ficam com medo de como serão vistas? Essa advogada, ela é uma pessoa que tinha lá as opções de colocar masculino, feminino, ou de escrever alguma questão lá. E aí ela colocou a identidade de gênero dela como não binária. É importante as pessoas entenderem, até antes disso, né, de que uma coisa é o que a gente chama de o gênero biológico, a outra coisa é a identidade de gênero, que é o gênero com o qual a pessoa se identifica. E o que eu vou me focar aqui não é nem no espírito sociológico e nos significados, mas sim no aspecto jurídico. Porque hoje, uma pessoa que ela não se identifica com nenhum dos dois gêneros, ou que ela quer mudar o gênero dela no documento, hoje ela pode sem processo judicial, justamente por conta desse tipo de atitude, esse tipo de postura. Então, assim, é a primeira pessoa na Defensoria Pública que vai estar lá, que se identifica como não binária, e quando uma pessoa for procurar esse serviço, porque, para quem não sabe, a Defensoria Pública é para quando a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado, aí ela vai na Defensoria Pública, aí ela é atendida por uma pessoa que está lá, que é um advogado que passou num concurso. Então, você ser atendido por um advogado ou uma advogada que tem essa identificação, ela já é mais, como eu vou dizer, ela já é mais afetada pelo caso que você está levando. Porque muitas das vezes as instituições elas se distanciam do que é a realidade justamente porque elas não estão próximas daquilo. Quando, por exemplo, esse é um caso que me marcou, que eu quero até falar para vocês. Existe uma ilha aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, chamada Paquetá. E você tem poucos barcos para ela. Aí uma pessoa, né, uma família, estava indo para Paquetá, a embarcação quebrou, ficou 2 horas no mar, e a família com fome, e não tinha nada no barco, e depois tiveram que pegar outro barco para voltar para o Rio de Janeiro, e sequer conseguiram chegar em Paquetá. E aí essas pessoas entraram com uma ação. A juíza julgou improcedente. Por que julgou improcedente? Justamente porque ela não tem a empatia e o afeto com aquilo. Aquilo não incomoda ela. Ela deve ter um motorista. Se ela quiser ir para Paquetá, ela vai contratar uma lancha. Não sei. Então, assim, as instituições, elas precisam de ter pessoas de todas as camadas sociais e de todas as camadas de gênero, étnicas e etc., justamente
para garantir que você tenha essa pluralidade sensível também nas instituições. Então, uma das coisas que eu acho mais interessante nesse ponto é de que a primeira pessoa não binária chegou e ela está lá para defender o direito das pessoas, e quem chegar nessa defensora e descobrir isso e for uma pessoa não binária também, vai ser muito mais fácil de lidar, né? E aí eu queria puxar com você a matéria já que fala sobre isso, porque nessa matéria tem uma coisa muito interessante aí. Se a gente for pegar, ela trata, né, dizendo sobre essa advogada, a Bárbara, de 27 anos, e se pode até baixando um pouquinho ela, em determinado ponto, ela vai dizer que ela se identificou com uma personagem da série Grey's Anatomy. Ou seja, é mais uma situação daquelas em que a arte faz com que as pessoas se influenciem e entendam o que está acontecendo com elas mesmas, que elas às vezes não sabem. Então, assim, nessa matéria, a parte mais interessante para mim é justamente essa, de que ela buscou essa informação, de que ela tentou entender o que era ser não binário, e ela falou tudo aquilo que ela sofreu durante a infância, as dificuldades, porque ela queria se vestir ou se colocar de uma determinada forma, e a sociedade não permitia, a família não permitia. Quantas pessoas não passaram por isso? Como que a nossa vida, a nossa conduta, ela é moldada por essa situação. Então, assim, eu acho que a questão nodal para mim dessa matéria é justamente de que, primeiro de tudo, a gente numa instituição tão importante e que é um braço da sociedade protegendo as pessoas, que é a Defensoria Pública, você vai ter uma pessoa que ela tem uma identidade de gênero diferente daquela padronizada. Essa, para mim, é a maior vitória de todas. Uma instituição tem aquela pessoa. E é assim que a gente começa a mudar as coisas, com um pequeno passo, com uma pessoa mudando. Porque a nossa sociedade, ela cada vez mais ela é violenta, ela é agressiva. E nós precisamos mostrar para as pessoas que essa agressividade ela não deve ser propagada. Então, é a partir disso que a gente vai desenvolvendo. E eu quero lembrar aqui que, por exemplo, saiu uma ministra do Supremo, que foi a ministra Rosa Weber. Entrou um homem no lugar dela. Por mais que eu admire e goste do Flávio Dino é um homem. Tudo bem, é um homem nordestino, é um homem que tem pleno conhecimento jurídico, sim, mas e o anterior a ele? É um homem do Paraná. E os outros dois colocados, né, pelos desgovernos anteriores também são homens e eles não representam nada além do que já tem ali. É mais do mesmo. E o problema de você não ter pessoas com empatia ou que sejam daquele grupo específico, as coisas se complicam. Porque, por exemplo, Joaquim Barbosa se aposentou, ele era negro. Não se colocou ninguém no lugar que seja negro também. Então, assim, eu acho que é importante que cada vez mais as instituições brasileiras tenham pessoas que nos representem, seja na nossa profissão, seja na nossa etnia, seja no nosso gênero e etc. O homem médio não existe, é uma ficção. E é por isso que eu quero até concluir minha fala nesse sentido, dizendo justamente que esse ano, por exemplo, é ano de eleição. Então, vê qual é a tua profissão e vota em alguém da tua profissão. Vota em coisas que tenham a ver com você, sabe? Tenta aproximar mais as coisas, porque às vezes a gente acha que tudo é muito distante, mas não, as coisas são mais próximas do que a gente acha. E quanto mais as instituições estiverem próximas do povo, mais a gente vai poder se desenvolver como sociedade. Perfeitamente, cara. Eu sempre aprendo muito com você, Brunão. E que notícia boa, né? Essa fala da Bárbara ali na reportagem, eu separei só uma aspas que ela trouxe, que eu acho bem interessante, que ela fala assim: identidade de gênero não é um problema, é uma solução para que as pessoas vivam mais confortáveis. Olha que fala forte, né, Bruno? Porque é isso, né? Primeiro de tudo, né? Se você que está aí nos assistindo já ouviu falar de ideologia, tá errado.
Tá? Tá errado. É identidade de gênero e ela fala isso, né? Identidade de gênero não é um problema, é uma solução para que as pessoas se sintam, vivam mais confortáveis. Como deve ser mais confortável você ter a sua identidade, né, Bruno? Exatamente. E é aquela questão, tem a frase povão que eu gosto de pegar, que é muito interessante, que é a seguinte, por exemplo, se você é contra o casamento gay, não se case com um. Não, ou seja, você não tem nada a ver com aquela. Se você não tem nada a ver com aquela situação, você não está sendo afetado por ela. Ou seja, se você se sente confortável com o seu gênero, que maravilha! Agora, se você tem pessoas que não se identificam com aquele gênero e que precisam justamente de uma proteção social para que sejam respeitadas na sua identidade, é fundamental que essas pessoas tenham visibilidade e acolhimento. E é a partir de pessoas falando isso dentro das instituições é que a gente vai começar a mudar. E, enfim, então eu fico muito feliz com essa notícia, todo o apoio para a doutora Bárbara e que ela tenha muito sucesso na profissão dela, na atuação dela, né? E lembrando que ela não mudou nada na documentação dela, porque ela disse que se sente confortável com os pronomes dela. Então, eu posso falar ela, dela, sem nenhum problema. Agora, por exemplo, se alguma pessoa hoje quer mudar o seu nome ou o seu documento de identidade, graças aos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, essa pessoa pode fazer isso sem que haja necessidade de uma ação judicial. Então, é muito mais fácil, ou seja, os caminhos vão se abrindo. E é a partir desse afeto, desse apoio, que a gente vai seguindo. Coisa boa, coisa boa. Excelente notícia. Obrigado por ter trazido, Bruno. Queria te convidar para a gente fazer um Clube do Fim, topa? Opa, beleza. Então bora lá. Clube do Fim para vocês. Olha só, o Clube do Fim é o nosso clube de membros aqui do Meteoro e você pode fazer parte dele, é só se inscrever lá no Clube de Membros que você vai ter conteúdo exclusivo, conteúdo antecipado que sai antes para os membros do Clube do Fim e depois para o público geral, além de participar de conversa com o Álvaro, com a doutora Ana, com a Sofia, com todo mundo do Meteoro por lá e receber vídeos diferentes, vídeos que só a gente consegue fazer essa curadoria para você. Um deles eu vou mostrar aqui para você também, Brunão. Olha só, você já viu como é colhida a aloe vera, não? Nunca vi, cara. Então vamos ver, olha só. Na tela aí, olha só, essa é uma fábrica de aloe vera, né? Ou a famosa babosa. Olha a habilidade de colher a aloe vera. Só o gelzinho, né? Olha que coisa fantástica. E aí depois ele vai diretamente ser industrializado ali para ser vendido, né? Olha só que legal, tira a casca, né, da famosa babosa ali, né? E consegue tirar só a geleinha, só a aloe vera mesmo, numa quantidade enorme para, enfim, fins medicinais e também estéticos. Que coisa, né, Bruno? Gostou? Acha que você já tinha visto isso na sua vida, não? Não, nunca tinha visto. E eu sei que existem mais de, sei lá, 2.000 tipos de aloe vera, que a aloe vera, inclusive, é nacional, é brasileira. E eu lembro que alguns países fizeram como que chama? Pediram a patente, né, da aloe vera. Então, houve uma confusão nesse sentido tempos atrás. Mas é importante cada vez mais ter os estudos, porque para a saúde, eu sei que a aloe vera é fundamental. E eu, inclusive, estou voltando do Japão, né? Voltei agora do Japão, e lá eu comprei um produtinho de aloe vera. O pessoal lá no Japão adora. Olha aí, maravilha. Brunão, obrigado pela sua participação, viu? Valeu. Tamo junto, entregamos esse plantão do Meteoro para você, ó. Tá aí na tela, QR Code, pega o celular, escaneia para virar membro aqui do Meteoro e receber muito conteúdo. Um grande abraço, até a próxima.